Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agradeço a Deus por tudo, agradeço por hoje ser 17 de março de 2019. Pai, que pela Tua Palavra e pelo testemunho de Jesus Cristo, João, no século I, ano 96, recebeu, na ilha chamada Pátimo, 17 capítulos, 17 versículos e uma voz que dizia, como som de trombeta, escreve, capítulo 1, versículo 1, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar os seus servos as coisas que brevemente hão de acontecer, e pelo o seu testemunho testificou o seu anjo e enviou o seu servo João. Capítulo 1, versículo 1 e 2. Século 1, ano 1. Um ano em que Jesus Cristo veio ao mundo, enviado por obra e graça do Espírito Santo, nasceu de uma virgem, que está escrito esta verdade em Apocalipse 12, versículo 1 a 17. Também está escrito esta verdade na segunda epístola de João, capítulo, versículo 7. Porque já entraram no mundo muitos enganadores que não confessam que Jesus Cristo tenha vindo em carne. Esses tal são o enganador e o anticristo. 1 e 2. Revelou o capítulo 22, 2 e 2, 4, versículo 4. Está revelado o capítulo 22, versículo 4. Século 1, ano 34, revelou o versículo 22, versículo 4, que no século I, ano 34, Jesus Cristo foi morto e crucificado aos 33 anos. Versículo 3 e 3, 6, versículo 6. Capítulo 3, versículo 4 e versículo 6. Século I, ano 96, 9 e 6, 15, revelou o século XV. O século XV revelou o ano 1500, que o século XV revelou o capítulo 1, versículo 5, e o ano 1500 revelou o 26, capítulo 2, versículo 6, e o capítulo 22, versículo 4, revelou Brasil, 22 de abril do século XV, ano 1500, 2, versículo 2, 2 e 4, 6, versículo 6, dia 26 de abril, o dia da primeira missa, celebrada no Brasil por Frei Henrique de Coimbra. Revelou aqui 3 capítulos e 4 versículos a data do Brasil. O capítulo 14, versículo 14, revelou que se viu uma nuvem branca no céu, e o que estava sentado na nuvem era semelhante ao Filho do Homem, que tinha uma coroa de ouro na cabeça e uma foice aguda na mão. Revelou também o capítulo 14 e o versículo 14, revelou a guerra dos 100 anos, de 1414 e o ano 14. O capítulo 22, versículo 4, capítulo 1, versículo 5, revelou o capítulo 14. 2, 4, 8, 9 e 14. E o versículo 14 revelou o capítulo 15, versículo 2 e 6. 1, 5, 6, 2, 8 e 6, 14. O capítulo 3, versículo 4 e 6, revelou em Sardes, tem algumas pessoas
que não contaminaram suas vestes e andarão com o cordeiro de roupa branca, porque são virgens. Revelou o capítulo 22, versículo 4, que no século I, ano 34, Jesus foi morto e crucificado aos 33 anos. Versículos 36, versículo 6. O capítulo 6, versículo 5, diz: e foi aberto o terceiro selo, e o terceiro animal vivente disse: vem e vê. E eu vi um cavalo preto, e o que estava sentado nele tinha uma balança na mão. Revelou o século I, ano 96. Que o ano 96 revelou o capítulo 9, versículo 6. E o versículo 6 revelou o capítulo 6. E o capítulo 15, versículo 1, e o capítulo 1, versículo 5, que é o século 15, revelou o versículo 5. O capítulo 5, versículo 06, que diz, capítulo 5, versículo 6, diz o seguinte: eu vi e olhei, e que estava no meio do trono dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, havendo que tinha sido morto, com 7 olhos e 7 pontas, que significam os 7 anjos de Deus enviados à terra inteira. Revelou o ano 1500, capítulo 15, terminou de ser revelado os 7 capítulos e os 10 versículos. Vejam bem a sua grande interpretação. Capítulo 3, versículo 4, e o versículo 6 e o capítulo 6 revelou 3, 7, 6, 13 e 6, 19. Revelou o século XIX. O século XIX revelou o ano 1900. O capítulo 14, versículo 14, que revelou a Guerra dos 100 anos. Revelou o ano 14, o ano 1914, o ano da Primeira Guerra Mundial, e que foi a 14 do 8, de 14 e 4 e 4, 8, 14 do 8, e 11 do 11 de 1918 foi o fim da Primeira Guerra Mundial, a 11 de novembro de 1918. Vejam o capítulo 22, versículo 4, versículo 1, capítulo 1, versículo 5, e o capítulo 15, versículo 2 e 6, que revelou 2, 4, 8, 9, 14, 15, 5, 20. Revelou o século 20. O século 20 revelou o ano 2000. O ano 2000 revelou o capítulo 20. O ano 2000, o capítulo 22, versículo 4. E o capítulo 1, versículo 5. E o 1 do capítulo 15 revelou o capítulo 15. O versículo 15, capítulo 20, versículo 15. E o versículo 15 revelou o ano 2015. E o capítulo 15 diz: e o que não foi achado escrito, aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. O capítulo 15 revelou o ano 2015, o final
o aviso do fim desta profecia. Capítulo 5, versículo 5, capítulo 5 e versículo 6, revelou o capítulo 16. O capítulo 16 revelou o versículo 17, que o sétimo anjo derramou a sua tigela no ar, e uma voz vinda do trono disse: está feito. O capítulo 16 revelou o ano 2016. 2016 revelou o ano 2017. 2016 o fim. 2017 o princípio de tudo. 2018 o grande mistério deste documentário profético de Jesus Cristo, revelado por João. Revelou que é 31 do mês 12, às 0 horas de 2018, 2019, recebeu duas chaves, da morte e a chave do inferno. Capítulo 1, versículo 18. Quer dizer, e eu, que fui morto, estou vivo para sempre, tenho a chave da morte e a chave do inferno. Capítulo 2, versículo 18, o anjo que está em Tiatira escreve e diz: o Filho de Deus, cujo os olhos como chama de fogo. Capítulo 15, capítulo 1, versículo 15, e os pés como latão reluzente, uma fornalha, e o seu som como o som de muitas águas. Capítulo 14, capítulo 1, versículo 14, cabelos brancos como neve e alvo como lã, e os olhos como chama de fogo. Capítulo 2, versículo 18, capítulo 1, versículo 18, o anjo que em Tiatira revelou, no capítulo 2, versículo 18, versículo 19, versículo 20, 21, o 22, o 23, o 24, o 25, o 26, 27 e o 28, que diz: e o que vencer daria a estrela da manhã. E 29, e quem tiver ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. 2019, o ano em que nós estamos, a terra, o mar, recebeu uma revolução periódica de um grande astro. Este astro abala os céus, geme o mar e treme a terra. Seu nome, Apocatastasse. São 12 letras, 18 números, 6 capítulos e 6 versículos. Vejam os capítulos. A, capítulo 1, P, versículo 15, O, capítulo 14, C, versículo 3, A, capítulo 1, T, versículo 19, A, capítulo 1, S, versículo 18, T, capítulo 19, A, versículo 1, S, capítulo 18, E, versículo 5. 2018 é a chave da teologia divina, e o capítulo 1, versículo 1, segundo os 14 capítulos e 17 versículos, que é capítulo 1, versículo 15, capítulo 14, versículo 3, capítulo 1, versículo 11, capítulo 9, versículo 15, capítulo 18, versículo 5, capítulo 19, versículo 9 e capítulo 3, versículo 14. Capítulo 22, versículo 4, capítulo 1, versículo 5, e capítulo 15, versículo 2 e 6, e capítulo 14, e capítulo 3, versículo 4 e 6, e capítulo 6, versículo 5, e capítulo 5, versículo 6. Capítulo 1, versículo 1, mostra como João escreveu e revelou
profetizou os 22 capítulos e os 404 versículos e deixou claro, escreveu antes de anteontem, para o ontem, hoje e o amanhã. Está sob a epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 7 e 8, que diz: os céus e terra que hoje existe se reserva como tesouro para o fogo da destruição dos homens ímpios. 8. Ele diz: amados, não ignores que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. João escreveu, capítulo 1, versículo 1 e 1, 2, capítulo ano 1, século 1, ano 1, 1 e 1, 2, capítulo 1, versículo 1, 1 e 2, e revelou, capítulo 22, versículo 4, o capítulo 22, versículo 4, no século 1, ano 34, revelou que a 22 do 4 do ano 96, Jesus foi morto, crucificado aos 33 anos. No século 1, ano 96, 15, revelou o capítulo 1, versículo 5, e o capítulo 1, versículo 5, revelou o ano 1500, que foi revelado ao 26, a primeira data da primeira missa celebrada no Brasil, que está aqui o capítulo 22, versículo 4, capítulo 1, versículo 5, capítulo 15, versículo 2 e 6, capítulo 14, 14, capítulo 3, versículo 4 e 6, e capítulo 6, versículo 5, capítulo 5, versículo 6. O capítulo 3 e 4 e 6, e versículo 6 e o capítulo 6, revelou o ano 1900, o ano 1900, o capítulo, versículo 14, revelou o ano 14, o ano da Primeira Guerra Mundial, e o capítulo 22, versículo 4, capítulo 1, versículo 5 e o capítulo 15, revelou o século 20. O século 20 revelou o ano 2000, revelou o capítulo 20, e o capítulo 20, e o capítulo 2, versículo 4, e o capítulo 1, versículo 5, revelou o ano 2014. Aí, 2, 4, 8, 8 e 2, 4, 8, 9, 14. Revelou o versículo 14 e que revelou 2014. O ano 2000 revelou o capítulo 20, que o capítulo 2, o capítulo 22, versículo 4, capítulo 1, versículo 5 e o capítulo 1, no versículo 15, revelou o ano 2015. 2, 4, 8, 8, 14 e 1, 15. Que revelou o capítulo 20, versículo 15, e o capítulo 15 revelou o sinal, o último versículo do capítulo 20. O capítulo 5, o versículo 5, capítulo 5, versículo 6, revelou o ano 2016. 2016 revelou o versículo 17, que diz: está feito. Capítulo 16 revelou o ano 2020, o fim da profecia. 2017, o aviso final, dizendo que está feito. 2018, as duas chaves do século I, ano 1, para o ano 2018, foram-se 2017 anos, completou em 2018 que Jesus Cristo nasceu. No século I, ano 34, revelou o capítulo 22, versículo 4, para 2000, para o versículo 22, versículo 4 de 2018, completou 1984 anos que Cristo foi morto e crucificado aos 33 anos. 22 do 4 do ano de 1500,
a 22/4 de 2018, completou 518 anos que o Brasil é Brasil, país do sofrimento, que será batido e não será vencido. Do século I, ano 96, para 2014, foram 1918 anos. 1918 revelou 100 anos, revelou o ano 2018, que a 11 do mês de novembro foi o fim da Primeira Guerra Mundial. O ano 2014 revelou 100 anos. Revelou o ano 1914, que a 14 de agosto foi o primeiro, foi a Primeira Guerra Mundial, que começou a 14 de agosto, e o fim da Guerra Mundial foi a 11 de novembro de 1918. 1918 revelou um capítulo 19, versículo 18. 1919 revelou o capítulo 19, versículo 19. O ano 1920 revelou o capítulo 1920. 1921 revelou o capítulo 1921. 1918 revelou 100 anos. Revelou o ano 2018. 2019, o ano que nós estamos. 2020 e 2021 está revelado, meus queridos amigos, 100 anos. 2021 a 2121, vamos ter 100 anos de conflito, fome, peste e guerra. Está no capítulo 18, e ela será completamente queimada no fogo, porque o julgamento do homem é forte. De 2021 a 2121, 100 anos. 100 anos. Termina a guerra. De 2121 a 2221 é o fim do Apocalipse, capítulo 22, versículo 21. 100 anos que o Evangelho do Reino será pregado a todas as nações, aí vem o fim. Mateus 24:14. Meus queridos amigos, aqui revelou o grande astro que a terra recebeu, e o mar, esse grande astro, que treme a terra e geme o mar. Porque, meus queridos amigos, Isaías 45, versículo 18. Um grande homem, o Senhor, que criou os céus, ele formou a terra. Não formou a terra vazia, ele formou a terra para ser habitada. E a terra é a mãe da divina natureza. A natureza, meus queridos amigos, ela está chorando com toda razão. E a terra, meus queridos amigos, a terra e o mar está se revoltando com ventos fortes, abalos e terremotos. Vem do mar os maiores maremotos, todo o globo terrestre se abalando, as águas, a terra inundando, em muitos cantos sem água para tomar, e a pouca que tem para se usar, com nitrato se encontra poluída, e que a terra já está sendo destruída, e que só Deus é quem pode nos salvar. Cordilheira, serrote, montes e serra estão cavando, tirando minerais, cortando os maiores vegetais, destruindo o pulmão de toda a terra. A droga fazendo a maior guerra, toda hora matando sem parar. Ninguém pode da droga se livrar, que quem não usa, os que usa, tira a vida, que a terra está sendo destruída e que só Deus é quem pode nos salvar. Capítulo 17, versículo 1 e 3. Nas águas está sentada a Petrobras, tirando do mar todo o petróleo
está transformando o mar em óleo, matando milhões de animais. E o petróleo, que é transformado em gás, já poluiu as águas de se tomar, trazendo doenças vasculares, diminuindo a raiz de cada vida, e que a terra se encontra destruída, e que só Deus é quem pode nos salvar. Brevemente vai vir um grande dia. Devinha maior escuridão. O sol perde a iluminação e vai faltar todas as fontes de energia. Vai vir para a terra fome, pranto e agonia, e não tem quem suporte sem chorar. Todo joelho terão que se dobrar, vendo a lua em sangue convertida, e que a terra já está sendo destruída, e só Deus é quem pode nos salvar. Religião, droga, dinheiro e poder. 4 forças que mandam em toda a terra. A droga que está fazendo guerra, toda hora matando sem parar. Ninguém pode da droga se livrar. Que quem não usa, os que usa, tira a vida, e que a terra está sendo destruída, e que só Deus é quem pode nos salvar. Meus queridos, eu dormindo, acordei de madrugada, sentindo uma dor no coração. Jogei meu joelho sobre o chão, orei a Deus, o Pai da Mansão Sagrada, que a dor me fosse aliviada, e de repente eu senti a dor passar. E uma voz me disse: eu vim te buscar desta vida para ir para outra vida, e que a terra está sendo destruída, e que só Deus é quem pode nos salvar. Meus queridos, muito obrigado por essa atenção. Voltarei em seguida com essa parte aqui, que para nós saber as profecias detalhadamente e como foi que foi escrito as igrejas, com todo detalhe, para começar a revelar o Apocalipse do capítulo 4, versículo 1, até o capítulo 22, versículo 3. E muito obrigado, e Deus proteja vocês todos, e até a próxima oportunidade que logo estou vindo aqui. Um beijão, e até a próxima, e Deus abençoe este domingo de 3 de março de 2019. Uma bênção. Examine os capítulos e versículos do Apocalipse, que está tudo bem. Beijo a todos.